consultar de dar spoiler para vocês, né? Cadê o Wesley? Tá aí? Não, não tá. Já ia dizer que tá me devendo uma. Queridos, o título da palavra dessa noite é Pela Fé. E ela tem um título acessório que é Destravando o Seu Destino. Porque, amados, nós estamos no ano do governo. E ao estar no ano do governo, o nosso discurso, você conhece, aquilo que está embasando e alimentando os nossos corações nesse ano, você já conhece. Nós não somos uma nação de escravos, aliás, nós não somos um bando de escravos, porque escravos não podem formar uma nação. Não existe nação de escravos. A própria noção de nação diz respeito à liberdade. Então nós não somos um povo que está solto, com pontas soltas no mapa. Nós não somos um povo que não sabe para onde está indo, que não sabe o que está construindo, muito pelo contrário. Segundo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós somos uma nação real, um povo de sacerdotes. Amém, queridos? Então nós estamos falando sobre vários aspectos deste governo. Existem várias formas que esse governo se manifesta na nossa vida. Hoje mesmo, antes do culto, eu estava conversando com um querido, um filho lindo, amado, e a gente estava lá em cima montando o berçário da escolinha, porque nós estávamos desejando fazer com que o berçário funcionasse hoje. Então nós trouxemos uma outra televisão, porque a televisão que estava lá ainda estava com algumas restrições, e daí a gente colocou a televisão, pedi para um irmão colocar a TV, e daí eu pedi para outro irmão, para ele montar tudo para mim, e daí depois eu cheguei lá e tinha algumas coisas para fazer, e eu chamei ele, eu disse: filho, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. E daí, primeiro eu agradeci, eu disse: muito obrigado. Obrigado porque você fez exatamente o que eu te pedi. Porém, eu preciso dizer algo para você. A palavra de Deus diz que o servo mau é aquele que só faz o que lhe pedem. O servo mau é aquele que, se você diz: por favor, pegue essa garrafa, tire ela do ponto A e coloque no ponto B, o servo vai tirar do ponto A e vai colocar no ponto B. Essa noite eu quero agredir a sua fé. Amém, queridos? Quando nós somos agredidos, nós crescemos. Cadê o pessoal da musculação aí? Não é assim que funciona na musculação? Você agride o músculo e ele cresce, não é assim? Quero agredir a sua fé. E daí ele tinha feito exatamente o que eu tinha pedido. Ele tinha colocado a televisão no lugar, ele tinha colocado o cabo dentro da canaleta, só que o cabo tinha ficado curto. E aí eu falei para ele: filho, diz uma coisa, o que está faltando para isso aqui funcionar? Pense, daqui a meia hora nós vamos ter um berçário funcionando aqui na igreja. O que está faltando? E aí ele falou: não, está faltando isso, isso, e ele sabia exatamente o que estava faltando. Eu disse: é exatamente isso que Deus e eu também espero de você. Nós somos solucionadores de problemas. Nós somos criadores de realidade. Nós não somos simples funcionários. Nós não somos empregados na casa de Deus. Entenda, amigo, se você funciona, trabalha em algum dos ministérios dessa casa, você nunca, jamais, em hipótese nenhuma, será pensado, tratado, imaginado ou visto como um funcionário ou como um empregado, mas como aquele que tem uma responsabilidade de mordomia diante do Senhor. Então, nós precisamos destravar o nosso destino. Nós precisamos aprender a viver pela fé, porque quando nós estamos vivendo, somente funcionando, somente trabalhando em prol de algo que nos é chamado a participar, querido, nós vamos até um nível. Mas quando nós entendemos que nós temos um lugar no projeto de Deus, e que Deus deseja que nós venhamos assumir esse lugar, daí nós podemos ir muito além. Nós destravamos, de fato, o destino que Deus tem para nós. E agora, você vai fazer o seguinte para mim, você vai me fazer um favor. Você vai olhar para essa pessoa linda do seu lado, você vai convidar ela. Diga assim: amado, destrave o seu destino nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe um destino a ser destravado. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. A verdade, queridos. Aliás, abram suas Bíblias aí em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Palavra super conhecida. Se você ainda não tem Bíblia no teu celular, irmão, eu indico o aplicativo da YouVersion,
que é o aplicativo que nós usamos. Temos várias versões, tem várias ferramentas dentro do aplicativo que você pode usufruir. Então eu super indico o YouVersion para que nós venhamos estudar e trabalhar a palavra no nosso culto, para todo mundo estar alinhado. Pastor, o melhor de tudo é o YouVersion? Não, o melhor de tudo é você trazer a Bíblia física debaixo do braço, com cheiro de sovaco. Tem alguém com a Bíblia física aí, irmão? Levanta aí, a pastora, olha lá, a pastora e a Rafa. Olha lá, o meu irmão aqui também está com a Bíblia física. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos lá, queridos. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte: a palavra de Deus declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como acessar o reino de Deus sem fé. Precisamos aprender não apenas a ter fé no sentido comum da palavra. Fé é diferente de crer. Na verdade, fé é a expressão mais profética do crer, pois é o ato do crer antes e de se posicionar antes do resultado. Amém? Ficou claro até aqui? Então, se você tem fé, querido, você não tem fé naquilo que está acontecendo. O crer, você pode crer no que está acontecendo, você pode crer no que já é, mas a fé, ela necessariamente é a fé naquilo que ainda não existe. Então é o crer de antemão, é o acreditar em um futuro que ainda não existe, mas não somente acreditar nesse futuro, mas se posicionar em relação a esse futuro. Foi o que eu falei no nosso culto passado. Irmão, você tem que ser antes de você ser. Se você quer ser empresário, você tem que ser empresário sem R$1 no bolso. Se você quer ter um casamento abençoado, você tem que ter um casamento abençoado no meio de um casamento conflituoso. Se você quer ter uma vida ministerial, um projeto no reino de Deus, um ministério a seguir, você quer ser pastor, irmão, você quer estar nesse lugar, você tem que se comportar como pastor, antes mesmo de você começar a jornada do seu ministério. Esse é o segredo da fé. A fé não é simplesmente você orar a Deus e dizer: Deus, eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Como fala o nosso querido pastor Abe Uber, eu amo ele. O milagre não é que nós cremos em Deus, mas o milagre é que Deus crê em nós. Então, não é somente você chegar no final do dia e fazer a sua oração de agradecimento. No começo do dia pedir para ir tudo bem. É você ter o discernimento de para onde Deus quer levar você. E você tomar atitudes durante o seu dia. Quantas atitudes? Todas pautadas naquilo que você crê. É você entender, irmão, que o caminho já começou. Que o lugar da bênção já se manifestou. Que o ministério já é verdade, que a empresa já é verdade, que o casamento já é verdade. Então agora eu assumo uma postura diante de Deus, onde aquelas verdades chegam à minha vida, primeiro dentro de mim e depois ao meu redor. Porque como eu sempre prego sobre esse altar, querido, não importa se é o perdão, não importa se é o carro novo, não importa se é uma empresa, não importa se é o batismo no Espírito Santo, todas essas coisas vão chegar primeiro dentro de nós, para que depois elas possam se manifestar, porque o nosso Deus é um Deus essencial, Ele trabalha conosco por essência. Então Deus não vai construir nada na sua vida, que primeiro Ele não tenha construído dentro de você. Amém? E hoje nós vamos aprender com o chamado de Gideão, não pela ótica de Gideão, mas pela ótica de Deus. E nós vamos aprender o que Deus pensa de nós. Vamos alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, pois caminhar neles é a palavra para entrarmos nesse ambiente de convergência. Repita essa palavra comigo: convergência. Agora pergunta para a pessoa do seu lado: você sabe o que é convergência? Ela respondeu que sim. Então pede para ela explicar agora, irmão, vai. Se ela disse que sabe, agora ela tem que explicar. Ó, que bonitinho, tem gente explicando. Ah, que legal. Legal, bacana. Querido, sabe o funil? O funil, ele tem uma boca bem mais larga e uma base bem mais estreita. Aquela base estreita é uma base de convergência. Toda a água colocada naquele funil, ela vai convergir para o mesmo lugar. Isso é o que Deus quer fazer com a nossa vida.
Deus quer pegar todas as coisas que estão espalhadas, todas as coisas que estão desordenadas, e Deus quer fazer com que aquilo vá para um ponto específico, para que nós venhamos atingir o alvo da nossa fé. Atingir o alvo não é simplesmente crer em Deus. Atingir o alvo é atingir o centro da vontade dele na nossa vida com tudo que somos. Sabe aquele sonho que você tem de você olhar para o lado e pensar, cara, meu casamento está uma bênção. Olhar para o outro e dizer, puxa, minha vida financeira está andando. Olhar para cima e dizer, eu estou caminhando em direção ao alto, meu ministério está progredindo. Pessoas estão sendo salvas, eu estou tendo resultado naquilo que eu estou fazendo. Você olha para dentro de você e você diz, está tudo certo, a dívida está toda paga, não existe falta de perdão, não existe mágoa, não existe mentira, não existe rancor, não existe ódio, não existe medo, está tudo no seu devido lugar. Uau! Quantos gostariam de ter uma vida assim? Ter essa vida é entrar nesse ambiente de convergência. É o que Deus deseja de nós. Todas as vezes que você ouvir desse altar, ou do seu líder de célula, ou de um homem de Deus falando para você sobre o centro da vontade de Deus, é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre um lugar onde as dores, os medos, as mágoas vão todos embora, aonde os problemas, os desafios não tiram mais a nossa paz. Entenda, querido, graças a Deus eu estou vivendo num momento de convergência na minha vida, porém eu tenho muitos desafios para enfrentar, mas todos eles estão na mão do Senhor e nenhum deles me faz retroceder. Todos eles estão diante de Deus, e nenhum deles me tira do centro da vontade de Deus, porque eu tenho experimentado a perfeita paz, ou seja, nada está quebrado, nada está faltando, nada está fora do lugar. Essa semana minha esposa teve um pequeno desconforto, e nesse desconforto nós precisamos tratar da saúde dela. A gente vem correndo bastante, né? Não está conseguindo se alimentar direito muitas vezes, e daí ela acabou tendo ali um mal-estar, e daí nesse mal-estar, essa foi a minha oração diante de Deus. Eu lembro que eu levando ela no médico para nós vermos ali, ter um diagnóstico médico, num determinado momento eu orei e eu disse, Deus, as pessoas no mundo, elas têm medo quando está tudo muito bem, e talvez isso já tenha passado pelo seu coração, e parece que se está tudo muito bem, de repente vai acontecer uma tragédia, um desastre, um grande problema. Deus, eu não vivo isso, e eu rejeito a menor possibilidade disso acontecer na minha vida. Se isso que a minha esposa está sentindo, de alguma forma tentar tirar a minha paz, eu declaro sobre ela cura, e sobre a minha alma, a paz que excede todo entendimento. Passou. É o que Deus deseja de nós, irmão. Abram as Bíblias de vocês em Juízes, capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 12 ao 18. Juízes, capítulo 6, versículos 12 ao 18. A palavra de Deus diz o seguinte: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas, que os nossos pais contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, Deus vai estar com você, amém? Amém. Respondeu o Senhor, e você derrotará a todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vá embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Queridos, ao terminarmos de ler essa passagem, nós temos uma certeza. E a certeza que talvez você tenha, que assim como eu tenho, é que Gideão se vê diferente do que Deus vê a ele mesmo. Porém,
Da mesma forma que Deus deseja destravar o nosso destino, Deus desejou destravar o destino de Gideão. E destravar o destino é sempre construir uma história de valor. Entenda isso. Destravar o seu destino é sempre construir uma história de valor. Não existe destravamento de destino sem valor. Deus chama pessoas comuns para lugares extraordinários. Quando Deus chama os 12 para lhe seguir, eles eram pessoas extremamente comuns. Mas destes 12, 11 e depois mais um, foram aqueles que Deus escolheu para impactar o mundo e para transformar a história da humanidade. Então, talvez você olhe para você hoje e você veja tanta coisa no lugar, fora do lugar, você veja tanto problema, você se veja tão pequeno, você se veja tão incapaz de construir essa história. Mas a verdade, querido, é que você tem dentro de você a essência que Deus precisa para fazer coisas grandiosas. Só que você não pode duvidar disso. Daí talvez você diga, mas e o tempo? Mas eu já estou com a idade tão avançada. Mas eu não estudei. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho família. Mas eu não tenho... Querido, entenda uma coisa. Se você está nesse lugar, eu quero apontar para você. Eu quero que você olhe de novo aí para a sua Bíblia. Pois é, nós acabamos de ler a história de Gideão. E Gideão estava exatamente no mesmo lugar, sendo chamado pelo mesmo Deus e dando as mesmas desculpas. Porém, este Gideão, chamado por Deus, foi o Gideão que Deus usou, irmão. Então Deus pode e vai usar você. Sabe, quando Deus chama Gideão, e agora eu quero que você troque o nome de Gideão pelo teu nome. Então diga, quando Deus me chama. Aponta para essa criatura linda do teu lado, quando Deus te chama. Agora diga, quando Deus chama, fale seu nome. Quando Deus chama você, querido. Quando Deus chama você, Ele está estabelecendo uma aliança com você. Quando Deus chama você, Ele quer construir valor através de você. Quando Deus chama você, Ele está dando para você a oportunidade de você participar de um propósito eterno, lindo, que não pode falhar, que nem o inferno é capaz de parar. Ele te chama para ser poderoso nele. E a única pessoa que pode impedir isso de acontecer é você se endurecer o coração. É você se disser não para aquilo que Deus está te chamando. Entenda, querido, quando Deus chamou Gideão, quando Deus chamou você, havia uma necessidade. O povo, naquela época, já habitava na terra prometida. Porém, eles estavam sendo saqueados, eles estavam distantes do Senhor. Israel precisava mais uma vez ser remido pelo poder de Deus. Eles estavam distantes do Senhor. E como eles estavam distantes do Senhor, os inimigos se levantavam, saqueavam a cidade. É interessante, existiam 3 inimigos. Aqui falo dos midianitas, porque eram o maior grupo. Mas eram os midianitas, os amalequitas e os jebuseus. E esses 3 grupos eram grupos nômades. Eles vinham em caravanas com seus animais. E eles consumiam todos os pastos. E eles colocaram o povo de Israel dentro de cavernas. Eles tinham que malhar trigo no lagar. Querido, se você ainda não viu um lagar é um buraco numa pedra, na sua forma mais primitiva. Não era lá que se malhava trigo. O lugar de malhar trigo era no eirado, era num campo muito grande, aonde o trigo podia ser espalhado e a palha podia ser levada pelo vento. Porém, lá está Gideão, covarde, medroso, malhando trigo no lagar, com medo que viessem os inimigos do povo de Israel e roubassem tudo que ele tinha. Quando ele saísse dali, ele ia voltar para se esconder dentro de uma caverna, porque os pastos estavam sendo consumidos. Nesse momento, querido, o povo de Israel se lembra do Senhor. E nesse momento, o povo de Israel clama a Deus. E como resultado desse clamor, levanta-se um profeta e um anjo vem até Gideão. E começa essa história que nós lemos. Assim como o povo de Israel, queridos, existem lugares que precisam ser remidos na sua vida. Existem histórias que precisam ser remidas na sua história. Familiares, áreas da sua vida. Às vezes é a tua saúde.
Às vezes é a tua família, às vezes é a tua vida financeira, às vezes é o teu coração. O coração daquelas pessoas que caminham contigo precisa ser transformado, mudado. Deus ama esses lugares, mas Deus ainda não está lá. Puxa, pastor, mas que feio. Eu aprendi que Deus está em todos os lugares e que Deus tem todas as coisas debaixo do seu controle. E aqui eu quero explicar algo para você, querido. Existe uma diferença entre a graça comum e a graça extraordinária de Deus. Deus pode livrar o ímpio. Deus pode cuidar do ímpio. Deus pode cuidar até das coisas mais imundas dessa terra. Mas Ele vai cuidar sempre num nível de preservação, para que em breve essas coisas sejam remidas e entregues a Ele. Não é o mesmo cuidado que Deus tem para com seus filhos. O cuidado que Deus tem para conosco, seus filhos, é maior, é mais profundo. Deus pode livrar o ímpio. Deus pode amar o ímpio. Deus pode amar os lugares que ainda não foram entregues a Ele. Mas eu quero que você entenda, querido, que Deus não pode ir além das palavras que Ele estabeleceu. E se Ele disse, se o Senhor Jesus disse que o reino de Deus era chegado a nós, quando Ele pisou nessa terra, isso quer dizer que antes dele estar nessa terra, o reino de Deus podia até estar próximo, mas ainda não era chegado. Isso quer dizer que existem lugares na sua vida que o reino de Deus pode estar próximo, mas aonde o reino de Deus ainda não chegou. E cabe a você fazer o reino de Deus chegar nesses lugares. Cabe a você fazer o reino de Deus se manifestar. Nós somos mensageiros do reino de Deus nessa terra. Eu posso ouvir um glória a Deus essa noite, amém? E aqui nós encontramos a nossa vida com a vida de Gideão. Da mesma forma que o povo de Israel precisava ser liberto, existem coisas na nossa vida que precisam ser transformadas. Existem pessoas ao nosso redor que precisam ser curadas, pessoas que precisam ser amadas. Nós não podemos deixar de lado a nossa família. Nós não podemos deixar de lado as áreas da nossa vida que o Senhor ainda não chegou. Nós precisamos conquistar. O segundo ponto é que, como eu já falei para você, se Deus escolheu Gideão para ser a solução dessa necessidade, Deus também escolheu você para ser a solução dessa necessidade. Porém, a resposta que Gideão deu fala muito da estrutura daquilo que ele estava vivendo nesse tempo. E quantas vezes, irmãos, nós damos respostas para Deus, segundo a estrutura do que nós temos no nosso coração? Pare para pensar. Gideão respondeu ao anjo do Senhor com medo. Por que ele respondeu com medo? Porque ele estava com medo. Gideão respondeu ao anjo do Senhor com pequenez. Ele era um escravo. O povo de Israel estava habitando como escravo dentro da terra prometida. Ele não era um homem livre, ele tinha medo, ele tinha que se esconder. Então ele responde ao anjo do Senhor como um escravo. Ele responde ao anjo do Senhor como um fraco, porque dentro do seu coração havia fraqueza. Ele diz, mas meu clã é o menor da tribo, a minha tribo é menor minha família é menor do clã, o clã é menor da tribo. Ou seja, cara, se você está procurando um cara para fazer diferença, esse cara não sou eu. Você já falou isso para Deus alguma vez? Deus, se o Senhor está procurando algo para fazer impactante no mundo, Deus, eu acho que o Senhor está falando com o cara errado, com a pessoa errada, com a mulher errada, porque olha, tem tanta coisa que eu não consigo, eu sou tão pequeno, eu não entendo por que eu não consigo romper nessa área, Deus. Irmãos, muitas vezes nós estamos respondendo ao Senhor segundo as nossas estruturas. Estrutura de mágoa, estrutura de incredulidade, feridas. Muitas vezes nós estamos respondendo ao Senhor não com os olhos da fé, mas nós estamos respondendo ao Senhor com os olhos dos acontecimentos. A gente parece jornal, nós vivemos de acordo com os últimos acontecimentos da nossa vida. Irmão, eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida, o momento pode ser até ruim, mas a caminhada para que Deus propôs a sua vida é uma caminhada de glória, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Deus nos usa a partir de quem somos, não a partir de quem nós somos e não apesar de quem nós somos, pois existe um projeto de transformação a ser executado a partir do momento do chamado, e todo o nosso chamado é baseado em renúncia e obediência. Eu vou exemplificar um pouco melhor. Deus não vai usar você porque você é você, Ele vai usar você a partir de quem você é.
Sabe, o grande problema das pessoas é que elas querem a bênção de Deus, mas muitas vezes elas não querem viver a transformação necessária para que a bênção se torne realidade. E Deus vai derramar a bênção na sua vida, mas Ele vai derramar a bênção na sua vida segundo Ele transforma a sua vida. Sabe, é interessante que muitas vezes eu me deparo com pessoas desejando o Espírito Santo, desejando serem batizadas, cheias no Espírito Santo. Não são raras as vezes que pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu quero falar em línguas, eu quero ser cheio do Espírito de Deus, o que eu devo fazer? E a minha resposta para elas é sempre a mesma: santifique-se. Não é a oração que você vai fazer, não se trata de você fazer a oração certa. Não se trata de você chegar diante de Deus e você falar algo como: ó Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me ponho na Tua presença, em nome de Jesus, adorando a Ti, dizendo que o Senhor é santo e soberano nas alturas. Não é essa a chave. Não é isso que você precisa. O que você precisa, querido, é no teu dia a dia, parar de mentir. O que você precisa, querida, é no seu dia a dia, parar de enganar. O que você precisa é no seu dia a dia, parar de falar palavrão. Parar de reclamar. Você precisa se santificar. Você precisa abandonar as velhas coisas, os velhos hábitos, os velhos lugares, os lugares antigos. Você precisa abandonar os vícios e trocar os seus vícios por virtudes. Você precisa provar com a sua vida aquilo que os seus lábios estão declarando. Porque se você está declarando que você quer o Senhor sobre todas as coisas, você deve mostrar isso com as atitudes do seu dia a dia. E aí o Espírito Santo vem, porque ele começa a enxergar na sua vida integridade. Ele começa a enxergar que as suas palavras estão alinhadas com as suas atitudes, que as suas atitudes estão alinhadas com o seu discurso. E o Senhor não pode resistir à oração de um justo. Ser justo é falar o que vive e viver o que fala. A mesma coisa se trata de vida financeira. Irmão, se você quer sair de uma crise financeira, não dá para você sair de uma crise financeira comendo pizza toda semana. Não dá para você sair de uma crise financeira gastando como se não houvesse amanhã e dizendo: ah, mas eu mereço. Entende? Ah, se você quer saúde, querido, se você quer saúde, querido, entenda, existe o dom da cura, amém? Eu amo orar por pessoas e amo ver pessoas serem curadas. Porém, eu não posso negar o fato de que muitas vezes pessoas não são curadas, porque se pessoas forem curadas, elas só vão ser curadas para adoecer de novo. Então é necessário você cuidar do templo do Espírito Santo. Alinhamento. Deus deseja nos transformar. Eu tenho falado sobre isso. Querida, eu já vi muita gente rancorosa perguntar: ah, pastor, mas você quer que eu mude? Você quer que eu seja outra pessoa? Eu falei: exatamente. E eu não tenho problema nenhum com isso. Porque quem você é te gerou muito problema, irmão. Entenda uma coisa: os problemas que você tem é o resultado de quem você é. Eu quero agredir você. Amém? Eu quero agredir sua fé. Eu quero tornar você desconfortável. Os problemas que você tem é o resultado de quem você é. Não pense você que você está sendo uma vítima do mundo, do cosmo, do universo. Coitado do cosmo, né? Ainda bem que não tem um irmão chamado Cosmo aqui na igreja, né? Mas não pense você que você está sendo agredido por coisas que você não fez. A lei da semeadura e da colheita é exata. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. E entenda, irmão, se existe injustiça na sua colheita, o próprio Deus vai fazer você colher honra. Porém, irmão, a grande verdade é que 98,8% dos problemas que nós temos são de enrascadas que nós nos colocamos. Então Deus deseja sim nos mudar. Ele vai trabalhar a partir de nós, mas para nos tornar a sua imagem e semelhança. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá. E o nosso chamado, como eu já falei, é baseado em 2 pontos. E o primeiro é a renúncia. Renúncia das nossas estruturas, a renúncia das nossas mentalidades, a renúncia das nossas vontades e da nossa obediência no caminhar pela fé. E esses aspectos devem acontecer de antemão, por isso o chamado de Deus só pode ser vivido pela fé. Foi o que Wesley comentou. Abraão recebeu um chamado de Deus, e o chamado foi: sai da terra da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não pediu um mapa, ele foi. Ele não pediu para Deus dizer o que iria acontecer lá. Ele foi.
Ele sabia que tinha uma mulher estéril, mas ele foi para ser uma grande nação. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas ele sabia que alguma coisa Deus ia fazer. Ele renunciou à sua vida, o seu lugar, as suas estruturas, para viver algo melhor no Senhor. E às vezes, queridos, a grande barreira para nós vivermos os milagres de Deus na nossa vida está no fato de que nós não queremos abandonar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Nós sempre perguntamos e se as pessoas não estão ligando para o que nós estamos sentindo. Mas a pergunta que eu faço para você é: você está ligando para o que Deus está sentindo sobre você? E se você tiver que renunciar entre o seu sentimento e o sentimento de Deus, que sentimento você renunciaria? Se você está se importando com aquilo que você pensa, o que você me diz acerca dos pensamentos de Deus? Se você está se importando com as suas estruturas, o que você me diz acerca do centro da vontade de Deus que Ele quer construir na sua vida? Vale a pena renunciar, amados? Entenda, as maiores glórias da vida de um cristão acontecem quando nós entramos no lugar de renúncia de nós mesmos. As maiores glórias da vida de um cristão acontecem nos momentos onde nós não chutamos o balde, mas nós entregamos o balde todinho para Jesus. Entende? Com tudo que tem dentro. Então, muitas vezes, nós deixamos que os sentimentos dentro de nós tomem conta de nós e pautem as nossas atitudes. Nós demoramos a crer. Nós demoramos a ter fé. Nós demoramos a nos lançar. Nós demoramos a entrar no ministério, nós demoramos a restituir, nós demoramos a fazer o caminho de volta, nós demoramos a perdoar, nós demoramos a pedir perdão, nós demoramos a pagar, nós demoramos a fazer o que nós precisamos fazer, simplesmente porque aquilo vai nos incomodar, porque aquilo vai doer. Mas, irmão, entenda, aquilo que você quer privar de incômodo e de dor na sua vida, é justamente a chave daquilo que Deus espera que você viva, para Ele entregar algo maior na tua vida. Olha o que a palavra de Deus fala. Nós não estamos sozinhos. O Senhor declara que estará sempre conosco até o fim dos tempos. Isso está lá em Mateus 28, 20. E Ele também fala que ninguém pode nos fazer mal. Isso está lá em Atos 18, 10. E assim como Gideão prova o Senhor, nós também somos convidados a experimentar desse serei contigo. Agora, sabe como é que a gente experimenta o serei contigo de Deus? Irmão, eu gostaria de dizer para você que seria com oferta. Porque Gideão vai lá e pega a oferta, e nós vamos falar sobre isso também, mas calma, não é agora. Sabe como é que nós experimentamos o serei contigo de Deus? Nós experimentamos o serei contigo de Deus quando nós nos colocamos em situações que Ele pede para que nós venhamos nos colocar, mas que nós sabemos que a solução só pode vir dEle. Aí nós vamos entender que Deus é conosco. Nós experimentaremos o serei contigo do Senhor no momento onde nós decidirmos de fato caminhar pela fé e não pelas vistas, não pelas circunstâncias, porque, querido, eu posso dizer para você, por experiência própria, que se você caminhar olhando para a circunstância, olhando para o desafio, você simplesmente para de caminhar. Se você olhar para o que está dando errado, para o problema, irmão, você simplesmente deixa de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Se você disser, não, eu não posso por causa disso, isso que você falou é justamente a trave, o ferrolho da porta que está impedindo você de entrar num novo lugar no Senhor. É assim. É simples assim. O Senhor vai estar conosco. Agora eu te pergunto, irmão, se nós somos templo e habitação do Espírito Santo, o que poderá nos parar? Entenda, eu não sou triunfalista, o meu evangelho não é um evangelho triunfalista. Eu não acredito que a gente vai viver como se não tivesse problema e nem dor nenhuma. Eu não gosto da teologia do coaching nem da teologia da prosperidade, eu não vou para esses lados. O meu objetivo aqui não é motivar você. Eu não quero te motivar, eu quero que você se converta. É diferente. Entende? Esses não são meus objetivos. Então, queridos, eu sei que nós vamos passar por problemas, eu sei que nós vamos passar por dores, mas, cara, tem tanta gente passando por mais dor do que precisava, simplesmente porque está demorando a entender que Ele é templo e habitação do Espírito Santo, e que se Ele entregou o senhorio da vida dele ao Senhor, agora não é Ele que escolhe, mas é Deus que escolhe, e que muitas vezes isso vai doer. Você entregou o senhorio da tua vida,
Mas muitas vezes, quantas coisas Deus tem te pedido e você tem falado não para Ele? Amém? Abram as Bíblias de vocês, nós já estamos caminhando para o fim. Em Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39 diz o seguinte: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amados, eu declarei essa palavra sobre essa igreja tantas vezes, e eu vejo ela se tornando verdade em nosso meio. E mais uma vez, eu quero agredir o músculo da sua fé. Queridos, entenda, existe uma linha muito tênue entre a perseverança e a teimosia. E nós temos que ter muito discernimento para saber quando é que a gente está perseverando e quando é que a gente está sendo teimoso. Como é que nós vamos entender aonde é que está a perseverança e aonde é que está a teimosia? Porque perseverança, queridos, é um dos valores dessa casa, amém? Amém. Porém, teimosia deve ser evitada, muito embora minha esposa diga que eu sou muito teimoso. É, meu amor, te amo. A teimosia deve ser evitada. Como é que a gente sabe o que é o quê? Querido, entenda, se Deus falou, é perseverança. Se você está querendo empurrar algo para Deus fazer, é teimosia. Nós muitas vezes sofremos muito porque nós estamos teimando em coisas que Deus não disse. Nós precisamos basear a nossa vida naquilo que Deus falou. Como é que Deus fala? Deus fala por palavra profética, Deus fala por palavra, Deus fala ao nosso coração. Eu tiro do meu chamado profético, amados, meu chamado ministerial. Ontem a gente estava tendo aqui, hoje de manhã a gente estava tendo aqui o DNA, e foi muito legal relembrar isso. A Rafa me perguntou, ela ministrou o DNA, e ela perguntou ontem à noite para mim: pastor, como é que foi o teu chamado pastoral? E eu sempre gosto de lembrar que eu era só um menino com 13 anos de idade, entrando na igreja a primeira vez, sem saber orar, com uma mosca me atrapalhando. Na primeira oração da minha vida tinha uma mosca me atrapalhando, gente. Entende? Eu lembro até hoje dessa mosca. E eu lembro que eu estava aqui de olhos fechados, e de repente algo que eu hoje sei era a voz de Deus, fala para mim: abre os olhos. Eu abro os olhos. E essa mesma voz diz: olha lá para frente. E eu olho. E essa voz diz: um dia você vai estar naquele lugar. 19 anos se passaram, eu me tornei um pastor. Sabe, quando Deus fala conosco, quando Deus nos dá uma voz de comando, quando Deus nos dá um destino, quando Deus pinta um quadro para nós, querido, não é nossa competência fugir do desenho de Deus. Aí nós precisamos ser perseverantes. Aí doa o que doer, as dores virão. Mas entenda uma coisa: quando você está num processo de perseverança, toda dor gerada por esse processo é para aperfeiçoar e amadurecer o seu coração. Agora, muitas vezes nós nos colocamos em lugares que Deus não nos deu. Muitas vezes nós estamos brigando por coisas que Deus diz que nós não deveríamos brigar por elas. Ah, pastor, e como é que eu vou saber? Primeiro, está na palavra de Deus, irmão? Né? Por exemplo, eu não vou dar esse exemplo, mas você está brigando por algo que... melhor não. Melhor não. Mas, enfim, você está brigando por algo que não está na palavra de Deus, irmão. Por algo que é um pecado, irmão, para. Você está brigando por um lugar que você acha que é teu, mas na verdade Deus não disse que esse lugar era teu. Porque os dois acontecem. Tem gente brigando por lugar que não é dela e tem gente deixando o lugar que é dela. Os dois estão errados. Você tem que ouvir de Deus qual é o seu lugar e se colocar nele. Assim como você tem que ouvir de Deus qual não é o seu lugar e você tem que sair dele. Esse exemplo eu vou dar, porque é meu. Eu lembro que até algum tempo atrás eu tocava teclado na igreja. Gente, eu morro de saudade de tocar teclado. Hoje eu vi minha esposa vindo para o louvor, cantando na hora do culto. Eu pensei, eu podia estar lá atrás. Podia estar tocando ali. Mas eu ouvi a voz de Deus dizendo: filho, sai daí, porque eu te separei para o ministério da palavra. Então, às vezes eu até tocava, gente, mas as últimas vezes o grupo de louvor está aqui, não me deixa mentir.
O negócio, aliás, até porque pastor não mente, né? Glória a Deus, assim se espera, né? Mas o grupo de louvor está aqui e vai lembrar, as últimas vezes que eu toquei, o negócio parece que era truncado, não ia. Por quê? Porque Deus já tinha falado isso no meu coração, já tinha dito. Não é só porque é truncado e não vai, que não é de Deus, tá, irmão? Vou deixar bem claro. Muitas vezes um truncado e o não vai, é Deus treinando você no caminho para lhe aperfeiçoar. Mas se Deus falou, sai daí, e depois o negócio começa a dar errado, irmão, sai de lá. Foi o que aconteceu comigo. Entende? Então nós precisamos dar ouvido à voz de Deus e nós precisamos nos posicionar segundo a vontade de Deus. Queridos, por favor, vivam pela fé. A oferta de Gideão, e eu falei para você, caracteriza um aspecto de aliança. Ou seja, nós esperamos que Deus responda com fogo. Mas o fogo, em todos os seus aspectos, só vai vir mediante a oferta. E a oferta somos nós. Nós somos sacrifício vivo, santo e agradável. Falei para Deus, Deus, eu estou extremamente tranquilo com todos os desafios que eu estou vivendo. Eu estou extremamente tranquilo com o caminho que o Senhor colocou na minha vida. Tem hora que me dá 3 tipos de dor de barriga, irmão, mas eu estou tranquilo. Entende? Entende como uma coisa não tem a ver com a outra? Sabe? Estava falando hoje para algumas pessoas aqui, depois do curso, e dizendo para elas os meus sonhos. Aliás, para uma pessoa em específico, para a Dai, né? E estava falando sobre os meus sonhos sobre esse lugar. Gente, está tudo tão lindo. Mas eu já estou olhando, Deus, já está pequeno e vai ficar menor ainda. Daqui a pouco é 2 cultos, daqui a pouco é outro lugar. Deus, e não importa o que a gente vai ter que fazer. Mas se a gente for para outro lugar, vai precisar de mais cadeira, irmão, não é o dinheiro que me move. Se for para outro lugar, a gente vai precisar de mais isso, mais aquilo, vai ter que mudar isso, mudar aquilo. Irmão, não olha para a dificuldade. Irmão, não olha para a dificuldade. Às vezes você está dizendo, eu tenho que trocar de casa, mas para mim trocar de casa, eu vou precisar comprar um móvel, vou precisar fazer isso, aquilo. Irmão, troca de casa. Às vezes você está dizendo, pastor, eu preciso ir para o ministério, mas eu não sei nem falar direito. Irmão, aprende a falar e vai. Aprende a falar falando. É assim que se aprende a falar. Ou você acha que há 6 anos atrás, quando eu comecei o meu ministério, você acha que eu falava e pregava e ministrava como eu falo, prego e ministro hoje? Não era assim. Entende? É uma espiral de crescimento. Você só vai crescer. Deus só vai abrir as portas se você se pôr no caminho. Deus só vai fazer com que a sua fé seja honrada se primeiro a sua fé for movimentada. Irmãos, quantas vezes eu vejo pessoas sonhando e tratando sonho como se fosse fé. Eu quero chamar o grupo de louvor, nós já estamos terminando. É necessário sonhar. Sonhe alto. Sonhe muito alto. Sonhe muito alto. Não é para conquistar metade não, irmão. É para você conquistar plenamente aquilo que Deus está lhe dando. Sonhe. Mas sonhe os sonhos de Deus. E para terminar, um último versículo. E você pode se colocar de pé. Mas eu quero que você leia um versículo que é chave na minha vida. Na vida dessa igreja. E vai ser chave na sua também. Amém, queridos? Que é Salmo capítulo 37, versículo 4. Salmo capítulo 37, versículo 4 diz o seguinte: agrade-se do Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Misture a sua vontade à dele. Eu dei esse conselho para um amigo querido. Esses dias eu falei para ele, cara, a solução da sua vida é você viver o reino. Falei para ele, cara, a solução da sua vida é você se entregar, ofertar o seu tempo, ofertar quem você é, ofertar a tua história, ofertar a tua estrutura aqui nesse lugar. Como eu li lá em Salmo 132, queridos, não vamos ter paz até que o Senhor tenha uma casa. E eu não estou falando só da igreja, mas eu estou falando de você. Irmão, ninguém tem uma casa pela metade. Você já pensou que aberração seria se você chegasse hoje lá na sua casa e você pudesse entrar na sala, você entrasse até na cozinha, mas você não pudesse entrar no seu quarto? Você já pensou que triste seria se você tivesse uma casa hoje e você pudesse entrar no quarto, mas você não pudesse abrir a geladeira?
Se você é propriedade de Deus, irmão, assim como você tem uma casa, e você tem acesso a cada cômodo, a cada gaveta, a cada lugar, querido, também você deve dar ao Senhor acesso a cada cômodo, a cada gaveta, a cada lugar da sua vida. Se Ele habita de fato dentro de você, você é habitação do Senhor, você é propriedade do Senhor, então não descanse até que cada lugar da sua vida e da sua existência estejam rendidos a Ele. E avance,